no meio de um ano bastante único, né? A gente nunca teve nenhum ano nem próximo do que a gente está tendo. Então, eu gostaria de começar o evento do dia de hoje ah, é, enquanto as pessoas estão entrando, a gente está se ajustando e tudo mais, eu gostaria de dar uma breve mensagem em relação ao que anda acontecendo com o Step Central, com o nosso headquarters, em Londres, com onde está o norte magnético, para onde está todo mundo olhando como organização global. Tá? E daí eu vou passar a palavra para a Ana Cláudia para ela propriamente começar o evento de hoje. Tá? Então, o que anda acontecendo? Todas as organizações mundiais elas estão tentando se preparar para como o futuro das interações interpessoais vão acontecer, como os eventos vão acontecer, se eles vão ser só online, se eles vão ser como eles eram no passado, se eles vão ser algum tipo de híbrido. E a gente não tem nenhuma definição, porque cada dia ainda é diferente do outro. Agora, em São Paulo, na cidade de São Paulo, a gente está numa situação favorável, enquanto nossos colegas na Europa estão entrando em um outro lockdown. Então, a gente não tem grandes tendências que a gente consiga se basear para fazer o planejamento. Mas eu só queria dizer que a gente, como um grupo global, estamos buscando formas e maneiras de seguir interagindo para que a gente possa interagir dentro dos nossos branches, mas também dentro das nossas regiões e globalmente como um todo. Tá? Então, infelizmente, a gente não tem muito mais o que dizer. O board do Step Latam Conference está conversando em fazer um evento já para o ano que vem. A gente está olhando para que isso seja em outubro, mas a gente ainda não tem definições que possam ser publicadas. Mas está todo mundo olhando, então saibam que mesmo que as informações talvez não estejam chegando com grande com definições para vocês, as coisas estão acontecendo. E para as pessoas que, como a gente está num momento onde a gente está fazendo tudo virtual, a gente abriu os nossos eventos para pessoas que não sejam parte do STEP ainda. Então, gostaria de comentar com vocês a respeito desse procedimento e é basicamente tão simples quanto gastar um pouquinho de tempo na internet e entender em qual tipo de categoria que você existe. Existem 3 categorias. Tá? A categoria que indica o expertise passado em route planning para 10 anos, por 10 anos de experiência sênior. Existe o acadêmico, que é o curso com as provas que o STEP promove, e são por publicações também. Se você é um autor ou coautor, existe uma forma de utilizar esse trabalho para que você seja aceito no STEP como um membro pleno. Tá? Então, só com muita tecnologia, eu gostaria de dividir isso com vocês, certo? Para que vocês possam tomar nota deixa eu ver se está alinhado, sim, está alinhado. Esse é o site que vocês devem olhar para ter mais detalhes, ou então entrar em contato conosco, com algum membro, e a gente pode bater um papo individual a respeito de questões, de dúvidas, tá bom? Então, bom, eu agradeço, eu gostaria de passar a palavra para a Ana Cláudia Tume, a presidente do nosso branch no Brasil, para ela iniciar propriamente dito o evento de hoje. Ana Cláudia? Obrigada, Norberto. E falando em eventos, só um último anúncio de eventos aqui, para lembrar que o STEP Private Clients Awards, que é o evento que se tornou aí bem tradicional na nossa área, este ano vai ser virtual. A gente teve todo o processo todo aí o processo de premiação, de escolha dos premiados e tudo mais, mas vai ser um evento virtual, também informações aí no STEP. E hoje a gente traz aqui uma discussão que não poderia ser mais apropriada, assim, em termos de timing, numa semana, vamos dizer, depois de 2 semanas que a gente teve tanta especulação sobre quem são as famílias que têm 48 bilhões e 50 bilhões aí, né? E isso tudo diz respeito a informações dessas famílias, né? Informações
que agora, com a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, informações que têm que ser protegidas por todos nós que trabalhamos, aí que prestamos serviço para as famílias. Então, nós convidamos o Luciano Benetti Tim, a gente tem um prazer de tê-lo aqui conosco. O Luciano, ele foi secretário nacional do consumidor do Ministério da Justiça entre 2019 e 2020, mestre e doutor pela Universidade do Rio Grande do Sul, aí professor de direito, aí, tanto professor atual da GV, mas também professor de uma série de outras entidades aí muito respeitadas em primeira linha. Então, é muito prazer ter o Luciano aqui com a gente. E também, além do Luciano, o Luciano também trouxe o Matheus Noronha Sturari, da equipe do Carvalho Machado e Tim Advogados, esqueci de mencionar, né, que o Luciano é um dos sócios fundadores do Carvalho Machado e Tim Advogados, e o Matheus é da equipe do CMT, na coordenação aí de proteção de dados e privacidade. Então, a gente está em excelentes mãos para esse assunto, e já passo, então, a palavra para o Luciano, então, fazer aí a sua apresentação, os seus comentários, e questões podem passando aqui pelo chat, que depois a gente vai encaminhando para as discussões. Muito bem. Bom dia, Ana Cláudia, é um prazer estar aqui contigo. Bom dia, Norberto. E bom dia ao Matheus. Não estamos... o Matheus, pelo que eu estou vendo aqui, está no escritório, eu estou em casa, então não estamos no mesmo espaço. Então, bom dia, Matheus. E bom dia a todas as pessoas que nos assistem. É um prazer aqui estar tratando de um tema que me é tão caro, né? Caro em todos os sentidos dessa palavra. Caro porque lidei muito com esse tema no governo, então é um tema estimado, vamos dizer assim, e caro porque agora, sócio no escritório, a gente tem que se adequar, né? Estamos tomando uma série de decisões que impactam orçamentariamente. Então, mesmo quando eu estava no governo, eu dizia, olha, essa lei vai aumentar o custo de fazer negócio. Mas ela vem para o bem também, claro, tudo na vida são os trade-offs, né? Não é só custo e nem benefício, há sempre, pelo menos para mim, que sou professor de Law and Economics, né? Custo-benefício. Então, a lei está posta, a autoridade está constituída, e a gente vai falar sobre isso. Dado o perfil do público, até nós temos uma apresentação, a gente vai ser mais analítico, mais jurídico, né? Para alertar, enfim, os pontos essenciais da lei. A gente pode depois aprofundar alguns temas, mas eu começo com uma imagem, né? Eu começo aqui, deixa eu localizar minha apresentação. Tem muita gente da área bancária, né? Então, nós vamos fazer aqui numa apresentação, eu e o Matheus, num formato não de jogral, mas de dupla, né? Então, nós vamos jogando aqui um para o outro. Eu fiquei, como disse a Ana Cláudia, quase 2 anos no governo, e, enquanto isso, o Matheus estava já cuidando da implementação no setor privado. Então, creio que vai ser um debate interessante, porque vocês vão ter, de certa maneira, os dois lados, de quem ficou um tempo no governo, embora eu fui 20 anos antes advogado, setor privado, fui lá dar minha contribuição cívica e fiquei enquanto achei que fazia sentido. E o Matheus, o escritório está há bastante tempo lidando com isso, porque o escritório, quando eu ainda estava, antes de me licenciar, já atendia clientes estrangeiros que precisavam se adequar a legislações de outros países, né? Então, já havia um time no escritório, não tão robusto quanto agora, porque a lei não estava em vigor, mas já havia, e o Matheus, portanto, trata disso já há pelo menos 3 anos. Então, creio que vai ser interessante vocês terem, de certa maneira, os dois lados. Claro que eu não falo pelo governo, nem poderia, mas a visão, né, de quem esteve do outro lado do balcão. Bom, então tem muita gente do setor bancário aqui, nada como começar com essa capa da Economist, que sugere, né, que os dados são
o novo petróleo, né? Então, uma economia digital, ela funciona muito em cima dos dados. Os dados passam a ter um valor econômico porque a tecnologia permite o tratamento desses dados e converter isso em informação, converter informação em dados, e isso vai permitir um marketing muito mais dirigido. Eu sei que essas empresas, algumas delas aqui não vou nominar, mas elas podem dizer que não são empresas de marketing, mas, vamos dizer assim, o principal faturamento de alguma dessas empresas é sim de publicidade. Então, isso dá conta de uma nova forma de funcionamento da economia, em que a publicidade acaba sendo muito mais eficientemente dirigida aos consumidores, que fornecem seus dados, a maioria das vezes de forma gratuita. Isso converte, então, depois em informação que poderá ser explorada no sentido econômico pelos anunciantes. E é um grau de precisão, evidentemente, muito maior, porque o marketing anteriormente funcionava de uma maneira mais geral, com pesquisa de opinião. E a gente sabe que as pessoas, quando a gente estuda neurociência, economia comportamental, neuroeconomia, que por vezes as pessoas respondem nas pesquisas uma coisa, mas fazem outra. Digamos assim, nas redes sociais e no ambiente digital, as pessoas tomam decisões aí efetivamente, e é isso que passa a ter tanto valor, né? Então, eu brinco que é verdade, em vez de se você é um time de futebol, né, sei lá, Flamengo, uma coisa é você fazer o anúncio de camisas do Flamengo num jornal televisivo, que vai atingir um número ilimitado de pessoas, muitas que não são do Flamengo, ao invés de você agora sim você conseguir fazer a publicidade da camisa do Flamengo para quem curtiu o jogo do Flamengo, para quem assistiu o jogo do Flamengo. Então, por isso que é tão importante a sugestão, no fundo, da Economist, é uma regulação. Esse setor é um setor muito grande. Se a gente pegar os Estados Unidos, o estado mais rico da Federação Americana é a Califórnia, e que eles têm, no fundo, é propriedade intelectual, né? Então, a economia funciona em razão disso e a necessidade de regulação, né? Em que grau isso vai acontecer? Digo aqui a vocês que a Senacom, por meio do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, esse ano, em abril, lançou um guia de boas práticas no âmbito do comércio eletrônico, que é uma forma de autorregulação, né? Então, quando a gente fala em regulação, não necessariamente é o poder executivo. Você pode trabalhar com autorregulação, corregulação e uma série de formas que a gente poderia explorar se interessarmos. E a ANPD, né, Autoridade Nacional de Dados, é uma regulação, deixa de ser uma regulação desse setor. Mas a gente vai poder também discutir aqui ao longo dessa nossa manhã, que você tem várias formas de regular esse setor aqui. Pode ser por meio da legislação de dados, com a ANPD, pode ser o direito concorrencial. Google está enfrentando um processo nos Estados Unidos, Facebook fez um acordo lá, sem falar dos casos na Europa, e também da legislação do consumidor, que se aplica muitas vezes em relação a essas empresas todas que estão aqui. Então, agora sendo mais analítico aqui, saindo desse panorama da importância da regulação, enfim, de que isso chega ao Brasil, há uma tendência mundial, vamos dizer assim, com maior incidência, talvez em países de democracia consolidada e de respeito aos direitos civis, né? Mas o tema da privacidade nesse país, pelo menos democracias consolidadas, vem aumentando, né? E aqui são notícias internacionais dando conta de tudo isso, né? Da Samsung, que está advertindo a relação dos consumidores com sua TV inteligente, o Uber, que sofreu
um processo, né, relacionado à quebra de dados, Google, YouTube. Isso é um tema, aliás, interessante mencionar que a Senacom, na minha época, tinha uma preocupação com publicidade infantil, porque o YouTube, por exemplo, e o Google diziam que, como não eram empresa de publicidade, sequer se submetiam às regras de autorregulação do CONAR. E foi uma vitória, no fundo, para a Senacom. Essas meses atrás, finalmente, Google e outras plataformas digitais aderiram à autorregulação do CONAR, que tem um capítulo só sobre publicidade infantil. Não pode usar imperativo, não pode, né, peça para o seu pai isso, enfim. Isso tudo está na autorregulação do CONAR. Mas, enfim, a Apple também, enfim, Spotify. Então, são várias notícias dando conta que, em países democráticos, isso tem se tornado um problema e uma tendência. Então, esse mapa dá conta de dizer Europa, América do Norte, os países, no fim, de economia mais consolidada da América Latina, a Austrália, enfim, né? Então, Índia. Claro que, quando a gente mapeia a legislação, por um professor de Law and Economics como eu, mais importa o enforcement, né? E claro que o enforcement depende muito de cada país, da autonomia das cortes, de justiça, enfim, né? Mas só para dizer que é um vetor aí de regulação desse tema de dados. A LGPD, vamos falar aqui alguns conceitos importantes, né? Primeiro, essa preocupação com os dados pessoais. Isso está associado, eu fui visitar o órgão francês de dados, chama CNIL, né, que é o Conselho Nacional de Liberdades Individuais. Na França, isso tem 40 anos, né? Começa com uma preocupação de proteção do indivíduo contra o Estado. Depois tem um caso clássico também, muito citado na Alemanha. Engraçado que os americanos têm menos preocupação, vamos dizer, com esse tema. Isso é um braço do FTC. O FTC é a Federal Trade Commission, que tem 3 braços, né? O antitrust, que seria o nosso CAD, consumidor, que seria a nossa Senacom, e essa parte de dados, que seria a nossa NPD. Não sei se acompanharam isso, mas quando estava sendo discutida a NPD, a Senacom sugeriu, inclusive, a criação, que esse tema fosse de regulação de dados, como o FTC fosse cuidado pelo CAD, pelo Ministério da Justiça ou pelo CAD. Depois, mais recentemente, o CAD se manifestou favorável a tratar e regular dados, mas acabou que a opção do Congresso foi a criação da NPD. Depois a gente pode falar sobre a NPD especificamente. Ela não chega a ser uma agência reguladora, ela é mais fraca, entre aspas, que o CAD, e, enfim, isso a gente pode falar mais adiante. Então, essa preocupação com os dados, o que são dados? Né? RG, CPF, o endereço do IP, geolocalização e os dados constantes nas redes sociais, que muitas vezes são todos esses dados, mais fotos, mais uma série de coisas, que até poderiam configurar nas redes sociais dados pessoais sensíveis. Então, existem os dados pessoais, que a barra é diferente, e existem os dados pessoais sensíveis, que a barra é mais alta para tratamento de dados. Aí diz respeito a dados raciais ou étnicos, saúde, religião, dados biométricos, vida sexual e política. Também esse tema de redes sociais e democracia e política é um tema frequente. Então, aqui só essa sistematização entre dados pessoais e dados sensíveis, que a lei, como eu disse, vai ter uma barra mais alta para tratar os dados sensíveis. E aqui, bases legais para tratamento de dados pessoais. Aqui é um mundo, né? No fundo, é aqui que os prestadores de serviços que lidam com dados vão ter que, nesse oceano aqui, nadar. Uma das formas de tratar dados é o consentimento da pessoa. Isso já é polêmico, porque, por exemplo, na legislação de defesa do consumidor, o consentimento tem que ser dado, a lei fala, né, é consciente, mas isso aqui é uma base talvez fraca, a gente pode discutir aqui.
ou pode ser cumprimento de uma obrigação legal, pode ser tutela da saúde, no caso do setor público, execução de políticas públicas, proteção ao crédito, há toda uma regulação recente sobre cadastro positivo, exercício de um direito, que está associado também a cumprimento de obrigação, execução de contrato, proteção de vida e pesquisa, né? E o mais, a cláusula geral, vamos dizer assim, como nós chamaríamos juridicamente, é o legítimo interesse. Isso aqui é um mundo, né? E aqui se tem que tomar muito cuidado em como configurar esse legítimo interesse, que é o caso da empresa que faz marketing direto para os seus clientes, né? Matheus, vamos aprofundar aqui um pouquinho o legítimo interesse? Vamos, claro. Bem, essa é a base mais polêmica aí, né? Vamos dizer assim. Essa é a base legal em que a discussão começa a ficar cada vez mais acirrada. Todas elas têm as suas peculiaridades, todas as bases legais exigem alguns requisitos para que elas sejam consideradas de fato válidas, né? Então, só contextualizando, né? Para que você possa realizar o tratamento de dados, você precisa estar dentro de alguma dessas hipóteses aqui, né? Então, para que o seu tratamento seja considerado legítimo, né? Então, para que você possa continuar utilizando aqueles dados pessoais, você precisa estar encaixado, né? A empresa precisa justificar o tratamento, legitimar o tratamento por meio de alguma dessas bases. Todas elas possuem as suas peculiaridades, mas o legítimo interesse é a base que mais chama atenção, é a base que mais gera discussão, né? E o motivo disso é muito simples, né? As outras bases são um pouco mais restritas, né? São para hipóteses mais específicas, com exceção do consentimento, que serve para qualquer coisa, mas caso você consiga, de fato, coletar esse consentimento. Tem uma discussão sobre consentimento dentro da relação de emprego, acho que não vale aqui entrar tanto no detalhe, mas há uma discussão sobre, de fato, a qualificação desse consentimento, né? Se ele seria considerado livre entre uma relação dentro de uma relação entre um empregador e um empregado, né? Então, há uma grande discussão sobre isso, algumas hipóteses ali, talvez o consentimento não se enquadre. Mas o legítimo interesse especificamente, ele vem como uma base muito mais ampla, que serve para o tratamento de dados realizado pelas empresas para a difusão de seus negócios, para a execução de suas atividades empresariais, divulgação de seus serviços, produtos e assim por diante, né? Então, quando você não consegue se encaixar, e aí aqui começa a polêmica, né? Os documentos, né, as diretrizes lá da Europa trazem ali muito bem que não é porque você não conseguiu se enquadrar em uma das outras hipóteses que, portanto, você vai correr para o legítimo interesse como se fosse um coringa, né? Então, assim, a ideia não é essa, né, da base legal. Você, de fato, precisa comprovar que há um interesse que é legítimo, né? E aí entra um pouco de licitude, né, do seu ato, que há um interesse que é legítimo, defensável, né, razoável, e que você consegue sustentar por meio do que se chama, né, de teste de legítimo interesse, de avaliação de legítimo interesse, o que lá fora se chama de Legitimate Interest Assessment, né? Que é uma avaliação ali para que você comprove que o tratamento de dados não está violando nenhum direito ou liberdade individual de titulares de dados, das pessoas que estão envolvidas ali naquele tratamento. E aí existe toda uma metodologia para isso, você precisa documentar esse teste, né? Precisa documentar esse relatório, vamos colocar aqui entre aspas, e defender a sua legitimidade, né? Dizer que, olha, de fato, meu tratamento está fundamentado no legítimo interesse, mas eu adotei todas as medidas de segurança, eu me preveni, eu verifiquei que é necessário realizar esse tratamento para o fim que eu preciso e assim por diante. Então, é uma base um pouco mais delicada, porque ela requer, digamos assim, um esforço maior para a sua sustentação, né? Ao passo que uma obrigação legal, por exemplo, é muito mais clara, né? Se eu tenho uma obrigação legal, eu trato o dado para cumprir com aquela obrigação e pronto. Então, fica algo muito mais fácil, né? O mesmo para uma execução de contrato, o mesmo para um exercício regular de direito e assim por diante. Então, essa é assim, aprofundando um pouquinho aqui, entrando um pouco mais no detalhe, esses são os desafios, né, envolvendo o legítimo interesse. É você tomar essas medidas, adotar essas medidas para conseguir sustentar o tratamento dentro dessa base. Por outro lado, ela é a base mais adequada, mais utilizada pelas empresas para esses fins, digamos assim, menos óbvios, né, de tratamento e mais voltados para o desenvolvimento de suas atividades. Então, as empresas, de fato, têm muito interesse em utilizar essa base legal, né? Elas, de fato, olham muito para ela
para a realização de vários de seus tratamentos. E aí, Matheus, pensando como as empresas se protegeriam, né? Fala-se muito na lei, não está expresso, mas o princípio do privacy by default, by design and default, né? E que exigiria um cuidado, inclusive, antes de lançar um produto ou serviço, testá-lo para ver se coloca em risco algum dado, né? Então, vamos falar um pouquinho do privacy by design and default? Vamos sim. Esse é um tema também gigante, né? É um mundo à parte aí dentro de proteção de dados e privacidade, mas é extremamente indicado, né? Muito aconselhável que as empresas olhem para isso com cuidado, né? E com carinho, vamos dizer assim, né? Com bastante atenção. O Privacy by Design é você desenhar de fato o seu processo, o seu produto, o seu serviço, ou o que quer que seja, desde o início pensando na privacidade, né? Então, pensando se aquilo que você está planejando colocar na rua não viola alguma questão envolvendo proteção de dados, seja legislação local, legislação estrangeira e assim por diante. E o Privacy by Default, né? Que é aquela ideia de que se o titular de dados nada fizer, se manter inerte, e aí dentro de economia comportamental e a análise econômica você vai poder falar muito melhor do que eu, né, Luciano? Mas, então, se aquele titular se manter inerte, ou seja, a inércia normalmente acaba sendo muito mais forte, a privacidade dele será resguardada. Então, a proteção de dados estará garantida. Então, você não exige nenhuma medida do titular para que a privacidade dele seja garantida. Você desenha o seu processo já pensando em privacidade e você o desenha já pensando que, se nada for feito, a privacidade está resguardada. Então, essa noção dentro de proteção de dados, aí a gente diz que é um mundo, porque, ok, essa ideia aqui é muito bonita, mas como é que isso funciona na prática, né? E aí você tem uma série de medidas que podem ser adotadas para que você demonstre, ao menos, boas práticas no que diz respeito a Privacy by Design e by Default. Então, você vai desenhar todo o seu processo, seu produto, e vai adotar essas medidas. Existem vários instrumentos para isso, né? Desde medidas de salvaguarda, checkbox que não vem já preenchido, assim por diante, que você pode adotar ali para chegar a esse tipo de resultado. E isso, sim, no fundo, vai ser o papel do DPO, né? O encarregado. Isso, o DPO aconselha, né, bastante a empresa. Cabe ao controlador, né, cabe ao agente de tratamento, seja controlador, operador, ora vai ser controlador, ora operador, mas, dependendo da empresa, claro, mas cabe ao agente de tratamento adotar esse tipo de medida, mas, claro, cabe ao DPO avaliar se dentro dos processos da empresa isso está sendo cumprido, se isso está sendo observado. É uma das funções ali do encarregado de dados, né, utilizando o termo aqui nacional, né? Não é tão chique quanto o DPO. Não é chique. Eu já trabalhei no governo e todos os atos normativos eles precisam passar pela AGU, Advocacia Geral da União. E o pessoal lá é bem conservador. Então, eles preferem, não estou julgando se são bons ou ruins, aliás, muitos são ótimos, mas há um conservadorismo muito grande. Então, duvido que DPO fosse chancelado, assim como a gente criou uma portaria na Senacom sobre recall, né? Que também não é recall, chamamento, e a gente queria usar Behavioral Insights, que é o nome que o CDE usa, né? Ou Behavioral Economics, e teve que achar um termo em português lá, esqueci como é que ficou, Insights Comportamento, sei lá. Mas, enfim, então, voltando aqui ao nosso tema, para dar um exemplo, que essa é uma fronteira justamente de privacidades e direitos individuais, por isso que eu mencionei países de democracia mais consolidada e outros menos. Eu participei de alguns eventos sobre aplicativos de monitoramento em relação ao cumprimento de normas de isolamento social em relação ao Covid, né? E na vida tudo são os trade-offs, né? No fundo, os aplicativos, ficou discutido nesse evento, né, que os aplicativos chineses e coreanos do Sul são muito mais invasivos na privacidade. E tem mais resultado, claro. Tudo na vida são os trade-offs, né? E, claro, um italiano estava na discussão e disse, não, mas isso aqui jamais vai ser admitido na Itália. Então, você sempre tem os trade-offs de quem, sobretudo, aplica a lei, né? Mas fica muito claro que você vai ter essa discussão, né? Esses aplicativos
que estão te monitorando, se você está em casa ou não, isso está violando a tua privacidade? Não está? Houve até uma conversa na época da Senacom com dessas empresas e ela garantia que anonimizava os dados, então nós vamos falar sobre isso mais adiante, mas, enfim, já fica como um exemplo bem premente desse tema aqui. Então, quais os direitos dos titulares de dados, né? Confirmar, isso vai gerar, assim, eu também participei de um evento com o judiciário preocupado com a judicialização, né? Então, as empresas maiores, com maior exposição a consumidores, devem se preparar para uma onda de contencioso de dados. E, se não for isso, de qualquer modo, vai ter uma demanda muito grande. Por isso que eu tenho recomendado a empresas maiores a ingressarem no consumidor.gov.br, que é um site do próprio governo que estabelece relação entre consumidores e empresas, né? E até uma tendência que a NPD se aproveite dessa plataforma. Então, aqui, por exemplo, a pessoa, não é só o consumidor, né? Eu estou focando muito, claro, tem também na relação com o Estado, mas como o público aqui é privado, a gente está falando mais de consumidores mesmo, né? Porque tem empresa do outro lado. Confirmação da existência de tratamento. Então, aqui o titular tem esse direito de saber, então isso já é uma demanda que já deve ser esperado, por isso que é bom ter o consumidor.gov.br, que a gente poderia dizer que é uma ODR, né, um Online Dispute Resolution, que te permite contato sem a necessidade de uma judicialização, o judiciário é mais caro, acesso aos dados que estão sendo tratados, então ele pode confirmar a existência, quais os dados, correção dos dados, então vejam a demanda aqui, como deve ser preparado, informações sobre consequências do não consentimento, aí o direito à anonimização, que eu falava, né? Ou mesmo a eliminação de dados desnecessários, revogação do consentimento, então a pessoa pode tirar voz, pode revogar o consentimento dado, aí tem que parar, eliminação dos dados, então tem que ter todo um cuidado quando foram obtidos com consentimento, se foi sobre outra forma, aí não, né, Matheus? E informar se houve compartilhamento ou não. Por isso que aqui, em termos de estratégia, eu gosto muito de Law and Economics, Teoria dos Jogos, né? Aqui, em termos de comportamento estratégico da firma, né? O que seria melhor, assim, em termos de trade-offs, apostar mais em consentimento, e aí fica esse risco de daí perder por revogação e ter que eliminar, melhor trabalhar com outra base. O que você acha aí, Matheus? Claro que não tem one size fits all, né? Mas... Perfeito. Não há uma regra assim, é isso aqui e acabou. Mas, sim, na maioria das vezes, na maioria das hipóteses, o mercado como um todo, os profissionais de privacidade que estão já um pouco mais aí envolvidos com o tema, tentam fugir do consentimento, né? Por um motivo assim muito claro. Ele de fato é uma base legal frágil, né? Então, há uma confusão, inclusive até hoje ainda se repete isso em alguns lugares, de que o consentimento... agora a Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor, então eu preciso do consentimento. Não, não é isso. Como a gente viu, nós temos 10 bases legais de tratamento, né? Então, você pode se enquadrar em qualquer uma delas, e elas não têm hierarquia, portanto, o consentimento não é melhor do que as outras bases. Pelo contrário, o consentimento é mais frágil, né? Então, se todas as outras bases também possuem as suas peculiaridades e as suas discussões relacionadas à fundamentação, né, a sustentar aquela base, o consentimento também possui. O consentimento, para que você consiga qualificar o consentimento como vem previsto, livre, expresso, inequívoco, aquela qualificação toda que já vem também lá no Marco Civil da Internet, né, e agora com o LGPD, isso se torna ainda mais forte. Para que você consiga qualificar tudo isso, já há uma discussão. Então, ainda que você conseguiu lá o clique da pessoa, você discutir se aquele clique foi livre, inequívoco, expresso, informado, é muito difícil, é sempre discutível. Então, é muito abstrato. E, além disso, você tem aqui a revogação, o direito do titular de revogar esse consentimento. Então, o tratamento que é realizado no consentimento sempre tem que ter isso em mente. A qualquer momento, o titular pode revogar esse consentimento. E aí, como é que eu fico? Então, tem que ser para hipóteses em que a revogação não vai impactar a tua operação.
Do contrário, você não pode fundamentar no legítimo interesse, senão você fica refém. O seu tratamento só pode ocorrer se não revogarem. E com a judicialização que vai vir, né, assim, virá, com certeza, isso se torna ainda mais claro, né? Assim, você precisa ter uma gestão desse consentimento. Então, por quê? Se alguém revogar e você continuar tratando, você tem um problema, que você não cumpriu com o direito do titular. Então, o consentimento, de maneira geral, ele é problemático. Ele serve para algumas hipóteses específicas e algumas vezes ele é até indicado mesmo. Assim, realmente, aqui é indicado que você utilize o consentimento. Mas ele tem esses problemas, ele tem essas dificuldades. Então, como uma estratégia, assim, de modo geral, né, não existe uma medida que serve para todos, né, mas, de maneira geral, a gente tenta fugir do consentimento, sempre que possível, buscar alguma outra base legal ali para fundamentar o legítimo interesse, cumprimento de obrigação legal, a execução do contrato, né, a pedido do titular, e assim por diante. Neste contexto de direito dos titulares, né, assim, essa é aqui, a gente não colocou aqui para não ficar detalhando tanto, porque acho que não é o objetivo a gente ficar indo tão profundo, mas o não cumprimento de requerimentos de titulares, né, na Europa é a quarta causa para penalidades administrativas. Só perde para a base legal questões de segurança da informação e descumprimento de princípios. Então, lá isso está acontecendo, né? Você tem uma alta. Agora, se eu não me engano, a autoridade sueca soltou um report também e o direito dos titulares estava no topo da lista das solicitações de titulares lá, entrando em contato com as empresas. Então, essa parte aqui é uma parte que vai onerar a empresa. A empresa precisa estar preparada para receber esses requerimentos, avaliar a solicitação do titular, então ver o que ele está pedindo e verificar o melhor modo de atender, ou não atender, eventualmente respondendo com uma negativa. Por que eu digo isso? Veja este caso da eliminação e anonimização ali que a gente está observando, de dados desnecessários, né? O restante do artigo é dados desnecessários, excessivos ou que estão sendo tratados em desconformidade com a lei. Ora, se eu atendo a solicitação de eliminação do titular, eu estou automaticamente dizendo que eu estava violando a lei, porque eu estava tratando dados desnecessários, excessivos ou que estavam, de fato, afrontando contra a lei diretamente. Então, não necessariamente todo requerimento de titular será atendido. Você precisa receber esse requerimento, mas não necessariamente cumprir com o que está ali. Então, esse processo de direitos dos titulares é um processo muito relevante dentro da tratativa da LGPD pelas empresas. Sim, poxa, aí às vezes me diz, pô, Luciano, mas com base em que você prevê que vai ter uma judicialização? Bom, toda previsão é olhar para o passado e projetar, né? E o Brasil é o campeão de judicialização. Aqui nós temos 80 milhões de casos e nós temos uma indústria consolidada de dano moral, vamos dizer assim. Não de que eu não estou culpando o consumidor nem nada, mas já existem escritórios especializados nisso, de litigância do setor aéreo, do setor bancário. Não custa abrir mais um ramo, né? Porque também vão afetar essas empresas. Né? É mais uma cestinha no pote, né? E tem o juizado especial, que é gratuito. Gratuito, eu sempre brinco, né? Para quem está entrando, para o contribuinte não é. Mas, enfim, avançando aqui, até para a gente ficar dentro do horário, né? E ter um espaço bom para debates, existe também na lei uma previsão sobre tratamento internacional de dados. A promessa, eu lembro, para o Brasil foi de que se implementássemos essa lei seria bom para o ambiente de negócios, né? Vamos ver até que ponto isso é verdade, até que ponto isso se lastreia em dados, porque eu brinco que o pessoal que lida com dados tem que gostar de dados, né? Eu vejo um pessoal aí que gosta mais de dogmática e filosofia do direito. Então, a ciência de dados requer gostar de dados, que é uma coisa bastante estatística e econômica. Mas vamos lá. Vamos falar do enforcement, né? Quais as penalidades previstas na lei? Bom, uma multa até 2% do faturamento do grupo, até um teto de 50 milhões. Havia muita preocupação que a NPD pudesse atuar com fins arrecadatórios. Isso não é verdade, porque... e aí, assim, a mídia realmente hoje, não falo especificamente desse governo, tem o livro do Pinker, né, sobre o iluminismo,
um capítulo inteiro sobre a mídia hoje, e a mídia ela funciona para ter likes, né, e visualizações. Então, assim, ela pode até informar ou não, depende, né, mas assim, saiu uma matéria de que estava no orçamento 2 bilhões em multa, isso não é verdade, simplesmente porque, primeiro, para você multar, você tem que ter um processo administrativo sancionador. Depois tem possibilidade do judiciário revisar. Não teria como ter isso. Segundo, porque essa multa converte para o Fundo de Direitos Difusos, que é administrado pelo Ministério da Justiça. Não tem como, aí não vai para o caixa da NPD. A NPD vai funcionar como qualquer outra agência com destinação orçamentária, dinheiro do contribuinte, no final do dia. Multa diária, publicização da condenação, tal name and shame, né? Ou seja, não é bom você ficar visto aqui como infrator. Numa economia da informação, né? Você ficar mal visto, de fato, e da reputação, é péssimo para a reputação. Bloqueio dos dados relacionados à infração, eliminação dos dados pessoais, claro, suspensão do banco de dados, aí começa a ter uma sanção econômica, né? Sanção do exercício do tratamento, período de 6 meses, proibição de atividades. Então, a gente tem falado muito da NPD, mas depois tem uma série de outras autoridades que podem ter a pretensão, digamos assim, de enforcement. Ministério Público, estadual, federal, PROCONs, que são mais de 900, né? E aí a gente pode falar depois como é que vai funcionar essa interação entre concorrência, consumidor e autoridade de dados. Em relação a penalidades, Matheus, alguma coisa que me faltou aqui? Não, acho que vale comentar ali na primeira, né, que essa multa é por infração, então o teto de 50 milhões é por infração, né? Então, se você eventualmente tiver mais de uma infração, serão somadas, e que por mais que esse valor aí seja o valor que colocaram, que no começo todo mundo comentou sobre o valor da multa, mas você ter uma suspensão do funcionamento de banco de dados me parece algo muito mais grave, dependendo da empresa, né? Ou uma suspensão do exercício da atividade de tratamento de dados, ou a proibição do exercício, acabou, né? Dependendo da empresa, você acabou com a empresa, né? Então, é algo, essas sanções aqui de, digamos assim, de você bloquear o tratamento, né? Você suspender ou proibir o tratamento, elas são muito mais severas, né? Em tese é para haver aí um escalonamento, né? Primeiro você começa com a multa, depois você vai para a publicização e assim por diante, né? Então, Matheus, digamos que é um escritório trabalhista, que tem um monte de dados de empregado. A NPD, em tese, poderia, o judiciário, suspender as atividades... o tratamento. Imagina. Como é que você trabalha aí? Bom, enforcement. E a lei vai pegar... Bom, ela pegou no mundo todo, quer dizer, países democráticos, quanto mais democráticos e mais valorizam dados, evidente que o risco é maior. Tem casos na Inglaterra, França, Estados Unidos, né? Suécia. Eu sempre resisto um pouco a dar exemplos desses países escandinavos muito civilizados, né, Matheus? Mas, assim, Estados Unidos já é uma comparação. Quando o cara me diz, não, é na Suécia, eu digo, bom, então tá. Na Suíça, né, que não é escandinavo. Mas, bom, mas vamos Google... chegar aqui. Não, nós vamos... Não, mas os Estados Unidos já é mais parecido com a gente, já é mais a América, né, já é uma coisa mais caótica. Já é grande, complexo, né, federação, enfim, já é bem mais complexo. Aqui no Brasil, né, o Brasil tem algumas, eu vou dar alguns dados, né, mas o Google, Facebook, enfim, enfrentam processos judiciais e administrativos, uma decisão contra uma construtora, teve essa discussão sobre dados em relação às empresas de telefonia, teve a discussão de dados nesses aplicativos do Covid para monitoramento, IBM condenado ao name and shame, né? Mas isso aqui está na mídia, né? Não é nenhuma informação público. É público, né? Lembra da nossa discussão, Matheus? Vamos ter descuidados. Está tudo... O próprio está em breach, né? O nosso PowerPoint aí não daria. Saiu no New York Times a multa que foi dada ao Facebook aqui no Brasil.
Aqui o Ministério Público, o Distrito Federal tem uma atuação forte, tem um promotor lá que gosta desse campo. Teve notificação de Tinder e Grindr, nem conheço, esse eu não conheço. Bom, eu não conheço nenhum, né, mas eu sou casado, mas enfim, tem esses sites aí, esses aplicativos. As universidades acabam também sofrendo muito ataque, né? Rap, né, também. Esse eu vou me abster de comentar, mas encaminhando aqui para o fim, tem normativas da OCDE, é importante também entender que esse tema da lei de dados não esgota o tema, né? A OCDE, que o Brasil ambiciona integrar e vai incorporar todas as normativas da OCDE, tem uma série de recomendações que o Brasil vai ter que se adequar em proteção do consumidor na era digital. Eu estava num evento que eu organizei na GV com o Renato Meirelles, da Locomotiva. O pessoal tem muito dado, né, sobre comportamento de consumidor, e ele fala, a frase é dele, de que vivemos 5 anos em 5 meses. Então, os consumidores migraram maciçamente para a internet, para o mundo digital, e isso implica uma série de coisas aqui em relação aos dados. A pandemia, não sei se as empresas tiveram tempo de pensar nos dados, né? Mas agora vai ter que pensar, porque a lei está em vigor. Quer dizer, vai entrar em vigor e a autoridade está sendo constituída, então o momento de se adequar é agora. E então pode ter, digamos, um vazamento. O vazamento pode ter uma implicação para a NPD, mas pode ter outra implicação perante a Senacom para efeitos de legislação do consumidor. Então tem que ter esse cuidado. Nesse mesmo evento, o diretor jurídico do Mercado Livre disse que o Mercado Livre simplesmente dobrou de tamanho. Tá pública a informação, enfim, dobrou de tamanho em 5 meses. Então, imagina o que significa isso, né? Claro que tem a história bonita de que deu acesso a um monte de fornecedores, pequenos empresários em comunidades que não tinham acesso àquele mercado. Então, o cara pode estar numa comunidade de São Paulo e ter acesso a todo o mercado brasileiro produzindo máscaras artesanais contra o Covid, mas o cara da esquina aqui que tinha a loja dele, né, na pandemia também fechou. Então, são esses trade-offs aí que a gente tem que lidar, e só para dizer que essa migração maciça para o comércio eletrônico de consumidores trará toda uma implicação no tema de dados para o direito consumidor e também para o direito concorrencial, porque também você passa a ter poder de mercado dessas empresas, um poder de mercado muito grande. Então, aqui no Brasil se discute muito, já tem casos sobre vazamento, coleta, monitoramento da localização. A Hering, eu acho que foi condenada por, saiu na mídia, creio que tem, acho que sim, por tirar foto das pessoas na loja, brecha de segurança dos aparelhos, nos bancos de dados, comercialização indevida de dados, invasão de contas. Então, o sistema aqui já apresenta. Tem uma série de processos administrativos no Ministério da Justiça, então as coisas, já existe o enforcement, né? Não é que é uma dúvida. E para finalizar, então, o tema aí da semana passada, né, a indicação do presidente dos diretores da NPD. O Senado aprovou e agora vai ter que passar pelo plenário. Os 5 nomes dos 5, 3 são da área militar, que era uma coisa que já se imaginava. Pelo menos assim, da área militar, mas já com passagem pelo setor de telecom, né? Ou de segurança institucional. A Miriam Wimmer eu conheci no governo, é uma ótima, realmente é uma pessoa do ramo, né? Então é uma pessoa da maior qualidade. E, de fato, Nairane,
assim, não tão conhecida aí do mercado, né? Enfim, mas é uma advogada que seria especializada nessa área. Então, esse é a NPD. A NPD, ela, quando o projeto de lei, porque ele foi concebido na Senacom, né? Saiu do Ministério da Justiça, a NPD estaria vinculada ao Ministério da Justiça, como foi o CAD antes de ele virar uma autarquia, né? Até o CAD era uma portinha lá do Ministério da Justiça, hoje a principal autarquia aí, é a agência, não é uma agência, mas assim, o regulador mais reputado internacionalmente. Tem o selo, entre aspas, né, do peer review da OCDE, que outras agências reguladoras estão buscando. Mas a NPD não. A NPD não é, ela é uma autoridade, ela não é uma autarquia, mas há mandato, então há um mínimo de garantia aí, parece suficiente para a segurança jurídica, né? Nesse mercado internacional de dados. Não tem a mesma robustez do CAD, né? Ficará 2 anos assim, não tinha dinheiro para investir, não tinha orçamento para uma nova agência. No fundo, o movimento era até de consolidação, tem muita agência reguladora no Brasil, então tem que ter um movimento de consolidação. Eu não descartaria que futuramente depois o Congresso, por algum motivo que eu não consigo entender, né, não quis fortalecer o Ministério da Justiça e passou para a Casa Civil. Então, mas isso não é usual ter uma autoridade vinculada à presidência. Então, a tendência é que nesses 2 anos, depois de consolidado, enfim, isso ou vire uma agência ou, por que não, ir para o CAD, né? Acho que é uma discussão importante a se ter. Na Europa mesmo são autoridades diferentes, mas eles já criaram uma integração entre consumidor, concorrência e dados, porque essas coisas estão juntas, né? Então, bom, Matheus, algum comentário sobre esse ponto? Passamos a palavra para a Ana Cláudia para a gente fazer meia hora de debates. Não, acho que podemos passar para as perguntas. Excelente, super, muito claro, com uma série de pontos interessantes. Eu queria começar aqui uma pergunta do seguinte: várias das empresas aí que assessoram as famílias empresárias já têm com elas um contrato, vamos dizer, entre aspas, guarda-chuva, que, dentre outros aspectos, tem a previsão de confidencialidade. Então, ou seja, uma previsão geral, ou às vezes até um contrato específico, um NDA, por exemplo. Em que medida esse tipo de, vamos dizer, esse tipo de contratação, esse tipo de ajuste com o cliente, ele é ou não suficiente em relação à Lei Geral de Proteção de Dados? Porque a gente vê, em algumas situações, né, as pessoas dizendo que, bom, mas como eu já tenho um contrato de confidencialidade, isso já seria mais forte do que a Lei Geral de Proteção de Dados, então eu automaticamente estaria aí cumprindo minha obrigação na parte de proteção de dados. Isso é fato? Isso é verdade? Ou essas empresas que já trabalham sob o manto da confidencialidade, por um acordo de confidencialidade, ou então, né, por cláusulas de confidencialidade no contrato de prestação de serviços, já seria suficiente ou não para atender aí a legislação? Matheus. Vamos lá. Vamos por partes. De início, respondendo de forma direta, não é suficiente, tá, Ana Cláudia? Não é uma medida suficiente. A gente precisa distinguir aqui uma questão. Confidencialidade é diferente de proteção de dados, assim como segurança da informação também é diferente de proteção de dados. São questões correlatas, mas não são a mesma coisa. E aí você manter a confidencialidade de um dado não implica que você está tratando esse dado de forma adequada automaticamente. Você pode tratar um dado
de forma inadequada à LGPD de forma confidencial. Então, você mantém esse dado confidencial, mas, ao mesmo tempo, você, por exemplo, não tem uma base legal de tratamento, ou você não cumpriu com os requisitos de transparência, né, os princípios lá da LGPD, previstos lá no artigo 6º, ou você não adotou, por exemplo, alguma medida de salvaguarda de segurança da informação e assim por diante. Você manteve tudo confidencial, você não divulgou, mas você continuou violando a LGPD. Uma questão muito assim, comum de se encontrar nessa discussão, inclusive, são: mas eu estou tratando dados públicos, esses dados estão no site tal, esses dados estão na justiça e eu consigo acessar pelos sites da justiça e assim por diante. Portanto, são dados públicos ou publicamente acessíveis, eu não tenho que me preocupar com a LGPD. Dados públicos e publicamente acessíveis continuam sendo dados pessoais e continuam precisando, portanto, cumprir com os requisitos da LGPD. Um acordo de confidencialidade, um NDA, qualquer instrumento desses, uma cláusula de confidencialidade dentro de um contrato de serviços e assim por diante, são instrumentos úteis a cumprir com uma parte dentro de uma adequação à LGPD, mas é apenas uma parcela, né? Tem todo o restante que precisa ser observado, desde o mapeamento até o cumprimento de direito dos titulares, cumprimento dos princípios, avaliação de risco, documentação das bases legais, etc, etc, etc. Acho que outro ponto de preocupação constante aí é o acesso a essas informações, né? Então, ou seja, em que medida, que tipo de comprometimento, que tipo de instrumento deve ser, deve existir entre a empresa e seus colaboradores. E, às vezes, eu até digo, por exemplo, muita coisa confidencial passa pela mão, por exemplo, de secretárias, que não necessariamente, no dia a dia, as empresas prestam atenção na importância, né, da informação que é acessada pela secretária, por uma recepcionista, muitas vezes para elaboração de faturas. Então, não estou falando, quando eu estou falando assim, vamos dizer, dos profissionais aí com maior senioridade nas empresas, obviamente, todos eles têm a sua consciência da importância aí de não divulgação de dados e tudo mais, mas muitas vezes eu estou falando de pessoas que não necessariamente têm esse mesmo conhecimento até técnico, né? Que pode, de repente, a recepcionista comentar no seu vínculo de amizade: nossa, sabe quem teve hoje lá no escritório, né? Nossa, hoje eu conheci o fulano, que tem 50 milhões de seguidores no Instagram, que hoje em dia não é mais só ator e atriz, né? Quem é os digital influencers e tudo mais. Em que medida que as empresas também precisam pensar na questão do compliance, né, para os seus colaboradores, e aí eventualmente até quem pode acessar o quê, mas principalmente, né, que medidas que ela pode tomar para se proteger aí em relação aos seus próprios colaboradores, porque às vezes a diretoria, os sócios e tudo mais estão super conscientes, né, do que deve ser feito ou não, mas às vezes as coisas escapam nesse dia a dia da movimentação, entre aspas, da informação, né, por mais áreas daquelas empresas. Matheus, eu acho que, assim, Ana, é importante isso. Nós, no escritório, estamos mapeando, justamente para dar um exemplo prático, né? E imagine um correspondente que está cuidando de um caso e ele pega esses dados e manda uma publicidade do escritório dele para esse cliente, ou manda para o escritório de contabilidade, parceiro dele, que manda uma mala direta. Então, ou mesmo o sistema de processos de acompanhamento, que você pega uma informação pública, que é o andamento do processo, joga nessa plataforma, que é prestador de serviço do escritório, e esses caras tratam esse dado e vendem para uma outra empresa, né, para fazer publicidade. Tudo no fundo aqui, e aí esse é o cuidado, né, não é só uma questão de confidencialidade, é de tratar.
porque está tudo relacionado a essa economia da informação dos dados que a gente mencionou lá, né? Essas informações têm valor econômico para quem vai oferecer publicidade. Matheus, eu acho que vale a pena a gente falar da diferença entre informação, dado, que eu sempre... Tem coisa que eu já desisti por alguma dislexia, quando é uma dicotomia, eu já nunca sei, que nem o push, no inglês, né? O push e o... Pull. Eu já desisti, porque eu sempre me confundo, né? Mas qual é a diferença entre informação, dado, e aí o que é mais interessante, o que é tratar dado? Bom, vamos lá, né? Então, assim, quando você consegue ter informações agregadas, né, dentro de um painel cheio de informações sobre localização, por exemplo, você sabe que tem milhões de pessoas em um lugar, ou você sabe que tem dezenas de milhares de pessoas em determinada região e assim por diante. Mas quando você chega no micro, né, e aí trazendo aqui para o contexto de dado pessoal, né, talvez isso dentro de uma noção de ciência de dados mude, né, porque eu sei que também há essa diferenciação entre informação e dado em outros cenários. Mas dentro de dado pessoal, o dado pessoal vai ser aquele dado pessoal identificado ou identificável, né? Então, é aquela informação que você consegue vincular a uma pessoa, né? A um indivíduo. Então, quando você traz isso para a nossa análise aqui, se você conseguir identificar, se já estiver identificado, né? Já for ali o dado do Matheus, então pronto, isso já está claro, já é um dado pessoal. Mas se você tiver meios através dos quais você consegue chegar na identificação do Matheus, mesmo com informações agregadas, isso também deve ser considerado dado pessoal. Mas só aqui com relação à pergunta da Ana Cláudia envolvendo empregados, né, de maneira geral, que eu acho que é um ponto muito crítico e sensível e um desafio assim, da grande maioria das empresas. E ela mencionou uma palavra crucial, que é o compliance. E há uma relação muito grande aqui com os esforços dedicados à compliance. A empresa precisa adotar todas as medidas que está ao seu alcance, então, treinamento, partindo do pressuposto que se definiu que aquela pessoa, de fato, precisa acessar aquele dado, precisa tratar aquele dado, tá? Não vou entrar nem nesse mérito, deve ter tido uma análise antes e, de fato, aquela pessoa precisa acessar aquela informação para realizar as suas atividades. Partindo desse pressuposto, você possui tanto as cláusulas contratuais, né, não só no contrato de trabalho dessa pessoa, como eventuais NDAs, e aí também questões de proteção de dados inclusas, né, nesse tipo de coisa, políticas, diretrizes internas, então toda a parte documental que você pode adotar de orientação, mas treinamentos, material de suporte. Então, a empresa adotar medidas para demonstrar que ela tentou chegar ao máximo de proteção possível, que ela tentou chegar o mais próximo. Agora, o erro humano é sempre o elo mais fraco, né? Dentro de compliance, você pode ter toda uma estrutura tecnológica, você pode ter todo o sistema, mas vai ter sempre aquela folha deixada na impressora, vai ter sempre aquela pessoa que acabou falando no elevador, descendo para o almoço, né? Então, e aí a pessoa da outra empresa ouviu aquela conversa. Então, o erro humano, assim como em compliance, né, ele é sempre o mais difícil de controlar. O que a empresa deve fazer dentro do ponto de vista de proteção de dados é conseguir demonstrar, dentro de prestação de contas, accountability ali mesmo, demonstrar que ela adotou todas as medidas assim, que estava ao alcance razoavelmente, né, para que aquilo não aconteça. Então, treinar recepcionistas, treinar o pessoal interno, fazer workshop, fazer treinamento, fornecer material de apoio e assim por diante. Bacana. E outro ponto importante muitas vezes a gente vê, nesse caso das famílias, muita informação que eles mesmos colocam. Vocês comentaram brevemente, mas eu queria explorar isso mais a fundo, né? Muitas vezes eles mesmos divulgam algumas coisas em redes sociais e muita gente... eu posso assumir que aquilo que eles mesmos divulgarem em redes sociais são informações públicas o suficiente para eventualmente serem usadas para comentar com terceiros. Por exemplo, dependendo muitas vezes, não estou falando nessa área de famílias, não, mas assim, muitas vezes você tem aquela coisa de vou apresentar aqui quem são meus clientes para você dar uma credibilidade, para você passar a credibilidade.
Se eu pego uma informação de redes sociais, eu posso assumir que essa informação é pública e, portanto, ela não precisa se submeter ao tratamento? Ou mesmo quando eu acesso informações públicas de uma determinada família com quem eu trabalho, eu preciso tratar 100% das informações sob a LGPD? Bom, eu acredito que tem dois problemas aqui. Uma é uma questão de publicidade ou não, e aí tem acórdãos que reconhecem que rede social seria público. Eu até não concordo. Eu acredito que ele deveria ser analítico, né? Porque você tem ferramentas, por exemplo, no Facebook, outras para que é público ou só para amigos. Mas essa distinção muito analítica, nossa judiciária não faz, né? É mais massificado. Inclusive do ponto de vista de ofensa. Está no Supremo agora um caso para ser julgado com repercussão geral de uma pessoa que ofendeu a outra pelo Facebook, né? E a pessoa vítima, então essa é a grande discussão que o Supremo vai enfrentar, se isso é público e se, portanto, pode gerar uma condenação por dano moral. Mas isso, aí tem uma discussão sobre o Marco Civil da internet, porque o Marco Civil, a ação, na verdade, a ação é contra o Facebook, tá? Não é contra o ofensor, salvo o melhor juízo. E aí tem uma discussão sobre o Marco Civil da internet, porque o Marco Civil da internet diz o seguinte: o provedor de serviços de internet não responde pelo conteúdo, tá? Mas eu já escrevi dizendo o seguinte: isso é verdade porque o Marco Civil da internet foi feito para garantir liberdade de expressão. Então, quando você expressa a tua visão política, pode até acabar ofendendo alguém, mas pode estar dentro do campo da liberdade de expressão, e a empresa, provedor de serviço de internet, não responde. O marketplace não pode se valer disso, porque ninguém vai no Mercado Livre, na Amazon, manifestar a sua expressão, vai lá para comprar um negócio. Então, a gente está falando de publicidade, não se aplica o Marco Civil da internet. Bom, dei toda uma volta para dizer que esse é um tema bastante complexo, mas isso não tem a ver com tratar o dado, né, Matheus? Então, porque eu posso pegar o dado do Facebook, então essa família tem casa em Ribeirão Preto, então agora, ele disse, então agora eu vou vender para ele uma casa lá, eu sou uma agência de locações, sou uma imobiliária, vou me valer disso para vender. Aí é isso, Matheus, que não dá, né? É perfeitamente isso. Na verdade, não é que não dá, mas é que o tratamento está sujeito à LGPD. Então, assim, mesmo que a informação esteja em redes sociais, inclusive hoje as redes sociais ganham boa parte de sua renda por meio do tratamento de informações para publicidade, né, online, isso é fato, e é o modelo de negócio deles, né? Então, muitas empresas anunciam em Google, em Facebook, Google não é rede social, né, mas no Facebook, no Instagram, os seus produtos e serviços. E a grande questão Ana, só sendo bem direto, o fato do dado estar público na rede social não exime o fato dele continuar sendo dado pessoal. E, portanto, ao tratar, a depender da finalidade para a qual você vai realizar o tratamento, você estará sujeita aos ditames da LGPD e pode violá-la ou não. Pode ser que você faça um tratamento legítimo. Aliás, grande parte dos tratamentos serão legítimos, né? Em alguns deles, não. E aí a grande questão é essa, vai depender o que você vai fazer com aquele dado. Essa é a pergunta que a gente precisa responder. E, de qualquer maneira, outra coisa que é muito comum nessa área de gestão de patrimônios é o uso das informações de maneira genérica. Então, considerar, bom, olha, eu tenho tantos milhões, bilhões sob gestão, usar a informação do cliente junto com a informação de todos os outros. Isso continua permitido, isso não tem problema. Para fins estatísticos, para fins de falar, olha, eu tenho aqui no meu sob gestão patrimônio de 5 famílias que estão na lista de bilionários, informações assim mais genéricas, isso continua, isso não teria problema de... O que eu não posso é colocar uma informação genérica
mas começar a dar especificidade de tal maneira que a pessoa fala, a família empresária que tem, né, que tem participação numa companhia aberta na cidade de não sei aonde, ou seja, muitas vezes você começa a dar vamos dizer, você puxa da informação geral, né, começa a querer ilustrar um pouco melhor e aí permite a identificação. Aí sim eu tenho a quebra. Mas se eu usar de maneira genérica, não teria quebra. Seria isso? Luciano, não sei, depois você me complementa, por favor, qualquer coisa. Dentro dessa noção de dados agregados, né, que a gente costuma chamar, então você fornecer informações ali agregadas ou dados demográficos, por exemplo, e assim por diante, ao fornecer essa informação para o público, você não está realizando um compartilhamento de dados. Seria uma operação de tratamento que você precisaria se preocupar, porque você está se preocupar, sim, tomar as medidas, não necessariamente é uma violação, tá? Pode compartilhar dados, mas você precisa adotar algumas medidas, precisa ter um contrato com outra pessoa, com a outra parte. Mas você continua tratando dados pessoais dentro de casa para chegar nesse dado agregado. Então, para você saber quantos milhões chegou lá na conta final, você teve que tratar linha por linha aqui dentro. Então, você realiza uma operação de tratamento dentro de casa que está sujeita à LGPD, mas você não compartilha esses dados com o público, com outras pessoas, com outras empresas, assim por diante. Portanto, é um risco muito menor de você ter qualquer violação. Aí você vai ter que garantir toda a legitimidade de poder fazer esse tratamento dentro de casa, mas aí é uma outra discussão, né? Agora, publicar dados agregados não implica compartilhamento de dados pessoais. Então, essa é a grande conclusão aqui. Mas, de qualquer maneira, é importante mencionar aí nos acordos que os dados das pessoas vão ser levados em conta para fins estatísticos e tudo mais, e não simplesmente usá-los. É importante que isso tenha uma previsão contratual para amanhã ou depois eu não ter aí eventuais discussões por parte dos clientes. Perfeito. Isso é uma medida de informação e transparência incrível. Assim. Você realmente precisa cumprir. Você tem o dever de informar o titular de dados sobre os tratamentos que você vai realizar. Né? Isso é um dever do agente de tratamento ali da empresa que está realizando esse tratamento de dados. Então, realmente, mesmo que você utilize para a geração de dados agregados, informações demográficas, etc., estatística, né? Você precisa informar esse tratamento para o titular. Ana, e a gente aqui, para dar exemplos concretos, né, a gente está revisitando todos os contratos de sócio, de associado, de empregado, de prestadores de serviço do escritório em geral, porque todos vão ter que ter cláusulas bem desenhadas, específico de dados, além das de confidencialidade. Ou seja, falando justamente da obrigação, do que deve ser mantido confidencial, mas quais vão ser todos os... Ou seja, essa questão da LGPD, eu tenho que pensar em todos os usos que podem ser feitos com a informação, para aí poder ter previsões e ter procedimentos aí de proteção desses dados. Seria isso? Sim, pensa o seguinte, Ana, você é um banco de patrimônio. Aí você vai se valer de algumas informações daquele cliente para vender algo para ele. Eu estou tratando os dados dele. Então, esses cuidados, embora posso, como disse o Matheus, não estar violando a confidencialidade, porque eu não vou passar para a Receita Federal, para a mídia, né? Mas eu estou tratando os dados. Então, é uma nova forma de fazer negócios. Importamos um padrão de privacidade europeu. Os europeus têm muita preocupação com privacidade, eles usam menos rede social, eles têm 40 anos disso. Nós, da noite para o dia, pegamos, como a gente gosta no Brasil, né, de pegar já assim, sou super moderno, vou pegar o que tem, eu faço um transplante legal, né? Só que a gente esquece que, eu tinha um professor na Inglaterra que dizia que transplante legal é igual a transplante de órgãos, pode dar rejeição, você pega um coração do maratonista e larga num, entendeu? Então, assim, nós pegamos uma super, assim, bem sofisticado.
e da noite para o dia vamos ter que nos adequar. Isso vai impor aí toda uma nova cultura, uma nova... mas está ligado, por isso que eu falo no início ali, né? Está ligado toda uma ideia de privacidade que democracias muito consolidadas, a gente nem falou em relação ao Estado, né? E assim, eu participei de um evento no CAD antes da pandemia, e eu dizia, gente, eu não vejo ninguém do governo preocupado com dados. E aí o CAD já, que é mais adiantado, sim, o Banco Central também, mas assim, o governo estava mais atrasado que o setor privado e tem todo esse tema de dados que o governo vai fazer com os seus dados. Esse tema do governo versus dados é algo bem importante, porque a questão tributária, por exemplo, é uma preocupação constante aí das famílias. Até eu comentei agora, né, dos casos das últimas semanas, discutir a remessa de 50 bilhões, a vinda de 48 bilhões em doações e tudo mais. Em que medida o governo também está subordinado a todo esse cabedal legislativo de proteção de dados? Porque, óbvio, se quem de nós esqueceu o que comeu no sábado passado, liga para o fisco que ele sabe. Liga para o fisco que ele sabe. Provavelmente o fisco deve saber se o seu colesterol está alto, né? Ou seja, quantas vezes você foi no laboratório, que o que você anda comprando. A gente brinca que até se você tiver amante, o fisco está sabendo pelos seus gastos do cartão de crédito. Então, de fato, a quantidade de informação que os fiscos detêm, e o fisco brasileiro, né, não é segredo para ninguém, é o fisco mais digitalizado do mundo. E não é mentira, assim, quando foi implementado a troca automática de informações entre mais de 100 países de informação financeira, o fisco brasileiro trabalhou no grupo de implementação, no grupo de desenvolvimento aí das bases de dados, dos softwares, da segurança, né? Então, o fisco brasileiro realmente tem um acesso muito grande à informação, especialmente o fisco federal. Em que medida que esses fiscos dos diversos níveis, né, especialmente os fiscos, mas eles estão sujeitos a toda essa regulamentação, estão sujeitos a essa legislação? Olha, posso te falar, Ana Cláudia, da minha experiência em Brasília, tem alguns órgãos muito fortes. A Receita Federal é fortíssimo, Banco Central é fortíssimo, Polícia Federal, Judiciário, né? Embora o Judiciário já tenha criado um grupo no CNJ para respeito, enfim, a LGPD. Agora, Matheus, parece que a Receita Federal vai sair pela linha lá do cumprimento do dever legal, né? Existem regras para o tratamento de dados pelo poder público, previstas lá na LGPD. Há um capítulo específico sobre isso na LGPD, sobre como vão funcionar as regras para esses casos. Mas é um capítulo um tanto quanto, digamos, complicado, um tanto quanto truncado ali, muitas coisas dúbeis, muitas discussões ainda em cima de como que isso vai funcionar na prática. Assim, não querendo ser evasivo aqui, mas é que seria irresponsável da minha parte falar algo que não é, a gente não tem conclusões ainda sobre como que isso vai acontecer. Existem algumas dispensas, né, de aplicação da LGPD voltadas para a parte de segurança pública, né, mas para tratamentos gerais, que não são específicos para a prática de segurança pública, existe também a base legal de exercício de políticas públicas, né, de execução de políticas públicas, também existe essa base legal, né, pensando principalmente aí em muitos tratamentos realizados pelo poder público. Agora, o cumprimento de uma base legal não é também todo o cumprimento da LGPD, né? Então, todo o restante, a transparência, o cumprimento dos direitos dos titulares, o cumprimento dos princípios de prevenção, de segurança da informação, de não discriminação, etc., que existem na LGPD, esse cumprimento, a gente ainda não sabe como que isso vai acontecer na prática. E, de fato, existem vários pontos que a gente acaba questionando, né? Por exemplo, esse trazido, né? O fisco possui ali uma série de informações, como é que fica, o judiciário com uma montanha de informações ali,
e assim por diante, né? Então, é de fato uma discussão ainda que está apenas começando, né? Realmente é um tema muito complexo ainda de se entender, e é preocupante assim o estado em que as coisas se encontram ainda dentro do poder público, né, do ponto de vista de proteção de dados. Algumas medidas vêm sendo tomadas, algumas iniciativas estão se apresentando, algumas delas, inclusive, não cabe aqui mencionar especificamente, mas algumas delas com conceitos equivocados. Então, assim, a preocupação com relação ao nível de adequação do poder público é tão grande, se não maior, quanto com o nível de adequação do setor privado. E aí, Ana Cláudia, uma questão interessante, né? Quando a gente tem uma visão mais assim do pragmatismo jurídico, né, ou do realismo jurídico, a interpretação sempre depende da pessoa que está sentada na cadeira interpretando. Eu estava agora de manhã, um amigo meu furioso com essa ministra da Suprema Corte indicada pelo Trump. Eu disse, mas qual é a surpresa, cara? Provavelmente se fosse do outro lado, você não acharia tão ruim, né? É que quando você tem uma visão pragmática, é óbvio que os juízes sempre têm, os julgadores, as suas convicções morais, ideológicas. Então, assim, uma forma da gente antecipar a interpretação da NPD é ver o perfil dos caras. Então, são 3 que são militares. Então, que é uma visão bastante... não é uma visão privatista de direitos, né, de direitos individuais, é mais uma visão de segurança pública. Eu acho que vai ter uma linha aí importante de 5G e tal, como é que o Brasil vai se posicionar. E tem uma que, efetivamente, que é a Miriam, que é mais ligada aí ao business, vamos dizer assim, né? Então, isso já é uma forma da gente ir vendo como é que essas coisas vão ser interpretadas, né, pela NPD. Interessante. E a gente está chegando no final do nosso tempo, mas uma última pergunta. A gente tem aí, participando do STEP, empresas internacionais que são provedores de serviços para famílias empresárias, porque as famílias empresárias também têm um patrimônio aí hoje em dia globalizado, investimentos em diversas partes, muitas vezes filhos morando em outros países e tudo mais. Em que medida que empresas estrangeiras que vão prestar serviço para essas famílias, né, também têm que se preocupar com a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira? E, assim, uma boa parte do trabalho, aliás, uma boa parte não, o trabalho é realizado fora do Brasil com clientes brasileiros, né? Mas muitas vezes acessando informações aqui do Brasil, né? E muitas vezes também fazendo visitas pessoais aqui no Brasil. Mas, basicamente, o principal tratamento de dados ocorrendo no exterior. Eles precisam tomar algum cuidado em relação à Lei Geral de Proteção de Dados brasileira ou basta aplicar a legislação dos países onde eles estiverem aí situados e a partir do qual eles estão efetivamente prestando serviço? Matheus, bom, a lei tem aspecto extraterritorial, né, Matheus? Tem. Estamos aí falando do nosso artigo 3º da LGPD ali, né? Que é o escopo de aplicação da lei. E se os serviços, ainda que realizados no exterior, e o tratamento de dados, ainda que realizado no exterior, tiver como intuito ofertar bens ou serviços para titulares de dados que estão situados no Brasil, a lei vai se aplicar. Então, se as famílias estiverem aqui no Brasil, no momento dos serviços, sim, se aplica. Se os dados forem coletados no Brasil, tiver todo mundo fora, tanto família quanto as empresas, mas os dados forem coletados no Brasil, em algum momento, também se aplica. Então, é uma aplicação bem ampla para tentar abranger várias hipóteses, né? Então, assim, realmente vai depender do caso a caso. Precisaria analisar exatamente o contexto, mas, de maneira geral, se os titulares de dados estiverem situados no Brasil, veja, não precisa necessariamente ser um residente, mas estiver situado no Brasil, vai se aplicar a lei. Bom, queria agradecer aí ao Luciano, ao Matheus, pela gentileza de estar hoje conosco. Foi realmente excelente, muito esclarecedor. Acho que a gente teve aí diversos pontos de atenção aí para os nossos aí associados, para o nosso público, e também deixar aí as portas abertas para próximos temas que vocês eventualmente considerem que sejam aí de importância para este nosso mercado. E aí a nossa próxima reunião mensal
Na última quarta-feira, estou olhando aqui a data, última quarta-feira de novembro. Então, dia 25 de novembro, teremos aí a próxima reunião mensal. Eu agradeço aí a presença de todos, agradeço aí a gentileza do Luciano e do Matheus, e tenham todos aí um bom dia, boa semana. Obrigada. Bom dia. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau.